18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, hein? 6 horas em ponto em Manaus. Boa noite pra você na sintonia certa. Você que está aí no melhor Mix do Brasil. Estamos juntos começando mais uma edição do programa 18 horas. A informação pra você até às 7 da noite. Hoje é quarta-feira, 17 de novembro. É o mês e o ano é 2021. Karime Leão. Buenas noites, senhorita. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você, Certo. sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. E é claro, aquele salve especial pra galera do aplicativo Mano e pra você que nos acompanha ao vivo em cores também pelo Instagram, no @18horasnews. Boa noite. Boa noite, Karime. Vamos juntos então. É isso, até às 7 da noite. Tudo bem, Karime? Tudo bem, Carlão. Vamos começar rapidinho o programa com uma notícia muito Bora. bacana e muito especial. Olha, uma notícia que traz esperança para milhares de pessoas em todo o planeta. Escuta essa. Legal. A biofarmacêutica Suécia Ausinova já começou a recrutar voluntários para o ensaio clínico da primeira fase de testes da potencial vacina contra o Alzheimer. Olha aí, o estudo será conduzido na Finlândia, onde já conseguiram o primeiro participante. A pesquisa planeja inscrever pacientes com a doença de Alzheimer e em estado inicial. O objetivo principal é avaliar a segurança e a tolerabilidade da vacina, Karime. Pois é, Carlão, o assunto é muito sério, tá? O levantamento da Organização Mundial da Saúde constatou que até 2050, cerca de 152 milhões de pessoas vão receber o diagnóstico de demência. Esse número é 3 vezes maior do que o que se tem hoje, tá? Deste montante, o Alzheimer representa 70% dos casos, vai representar aí 70% desses novos casos. Por isso, essa vacina traz, sim, muita esperança para tantas pessoas. Karime, que nem você falou, é muito sério e de extrema importância, né? Uma vacina, né? Que, né? Exatamente, vamos torcer como a gente torceu aí para a evolução científica, né, da vacina, como a gente fez com a vacina contra a Covid-19. 6:02, boa noite. 18 horas. Olha, vamos aos destaques do programa 18 horas desta quarta-feira. A Fundação de Vigilância em Saúde ainda aguarda nota técnica do Ministério da Saúde sobre a ampliação do público a partir dos 18 anos para tomar a dose de reforço da vacina. O governo do Amazonas não paga a conta de energia e acumula dívida de mais de 509 milhões de reais. Investigação criminal apura omissões da polícia do Amazonas sobre casos de assédio nos colégios militares do estado. Essas e outras notícias, os principais destaques desta quarta-feira, você confere conosco a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, e hoje teve mais uma operação da Polícia Federal aqui em Manaus. Desta vez, os alvos foram o Detran e 5 concessionárias de veículos envolvidos no esquema de sonegação milionárias de impostos na venda de veículos. Exatamente, Carlão. Foi uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal, Ministérios Públicos Estadual e Federal e Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado para desarticular um esquema de fraude em benefícios fiscais concedidos na comercialização de veículos na Zona Franca de Manaus. A operação, Karime, ela foi batizada de Francamente, em referência aos incentivos que vêm da Zona Franca de Manaus, que eram utilizados pelos fraudadores para sonegar impostos. A estimativa é que o esquema desviou cerca de 500 milhões de reais com a saída irregular de centenas de caminhonetes da Zona Franca de Manaus para outras regiões do país. Bom, e tudo isso só foi possível com a participação do Detran do Amazonas, que autorizava a saída do veículo de Manaus sem o pagamento dos impostos. Foram cumpridos 23 mandados de busca em Mato Grosso e aqui no Amazonas. Vale destacar que desses mandados foram expedidos pela 5ª Vara Federal de Cuiabá. Olha, aqui em Manaus, os mandados foram cumpridos nas lojas das concessionárias Pedragon, na Avenida Torquato Tapajós, Braga Veículos, ali na Avenida de João Batista, e Garcia Veículos, que fica na Avenida Constantino Neri. A Receita Federal identificou fraude na concessão de benefícios
benefícios fiscais relativos ao IPI, PIS, CONFIS e ICMS, concedidos na comercialização de veículos de carga, caminhonetes, que deveriam ser utilizados exclusivamente na Zona Franca de Manaus, mas que eram enviados para outras regiões, especialmente para o Mato Grosso. Olha, as investigações descobriram que o esquema funcionava da seguinte maneira: veículos que por lei eram vendidos em Manaus com isenção tributária de ICMS e IPI, como por exemplo as caminhonetes e motocicletas, acabavam não tendo a restrição de circulação fora do Amazonas incluída no documento no ato do primeiro emplacamento no Detran. E sem essa restrição, o veículo comprado mais barato no estado acabava sendo revendido em outros locais pelo preço maior, sem o recolhimento dos tributos. E isso, é claro, dava o lucro para os... Aí é que estava o lucro, Carlão? Essas investigações... Não pagavam impostos. Exatamente. E essas investigações começaram faz tempo, tá? Em 2020, quando foi descoberta uma quadrilha que atuava dentro do Detran do Amazonas. Na época, o esquema fraudou e desviou mais de 30 milhões de reais em impostos federais e estaduais. Agora a ação investiga a venda de 373 caminhonetes e o desvio de 26 milhões de reais. Como a gente falou aqui, no geral, a Polícia Federal e a Receita Federal estima que esse tipo de fraude desviou 500 milhões de reais só em impostos. E vale lembrar, Karime Leão, que esse tipo de fraude só é possível, é claro, com a participação, É um grupo, é um esquema, uma quadrilha, e a participação dos funcionários do Detran do Amazonas, é claro, é de extrema importância fundamental. Como explicou o delegado da Receita Federal, o Eduardo Badaró, são funcionários que são cooptados por uma organização criminosa que tem vários tentáculos na iniciativa privada. No caso, eles ficam nas concessionárias de veículos. Você está ouvindo 18 horas. Agora vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19. A Fundação de Vigilância em Saúde ainda aguarda a nota técnica do Ministério da Saúde sobre a ampliação do público a partir dos 18 anos para tomar a dose de reforço da vacina. E a gente lembra que nesta semana, nós aqui no 18 horas, nós falamos sobre o prazo de imunização da população com o esquema vacinal completo há mais de 6 meses. Vamos saber aí mais detalhes sobre esse assunto com a repórter Júlia Gomes. O Ministério da Saúde anunciou na terça-feira, 16 de novembro, a redução do intervalo da dose de reforço das vacinas contra a Covid-19, de 6 para 5 meses após a conclusão do esquema vacinal. A pasta também liberou a dose adicional para qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade. Até então, a dose extra podia ser aplicada apenas nos maiores de 60 anos, pessoas imunossuprimidas e profissionais da saúde. Segundo o Ministério, mais de 12,4 milhões de brasileiros estão aptos em novembro a tomar a dose de reforço. Na última segunda-feira, o 18 horas falou sobre o prazo de imunização das vacinas contra a Covid-19 nas pessoas que completaram o esquema vacinal há mais de 6 meses. O infectologista e diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, Marcos Guerra, alertou para a existência de anticorpos protetores nas pessoas no prazo entre 6 a 9 meses e, por isso, a necessidade de se manter as medidas preventivas contra a doença e também de se tomar a dose de reforço. Nós temos que nos lembrar que esse impacto de diminuição deveu-se ao aparecimento da imunidade das pessoas, tanto entre os que adoeceram, que foram infectados, como aqueles que foram vacinados. Mas é uma vacina experimental e que algumas publicações têm mostrado que a existência de anticorpos protetores é de duração de 6 meses até 9 meses no máximo. Então nós temos uma população que praticamente está vencendo esse estado imunitário produzido principalmente pela vacina nesse momento. Sobre a recomendação do Ministério da Saúde, a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas informou por meio de nota à nossa reportagem que aguarda o envio da nota técnica da pasta referente à ampliação da faixa etária a ser contemplada com a dose de reforço e os imunizantes para este grupo. A Fundação ressalta ainda que a dose adicional está sendo disponibilizada no Amazonas para pessoas com 50 anos ou mais e que tenha pelo menos 5 meses de aplicação da segunda dose.
A dose de reforço também está sendo disponibilizada para profissionais de saúde e para imunossuprimidos. A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus também aguarda o envio pelo Ministério da Saúde da nota técnica para definir as estratégias para esse novo direcionamento. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o governo do estado não paga a conta de energia e acumula dívida de mais de 509 milhões de reais. A informação é da diretoria da Amazonas Energia em depoimento à CPI da Assembleia Legislativa. E a recordista em dívidas entre as secretarias do estado e a Secretaria Estadual de Saúde, que sozinha acumula mais de 260 milhões de reais de dívidas de energia elétrica. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. Quando assumiu em 2019, o governador Wilson Lima alardeou a existência de dívidas de conta de energia deixada por governos anteriores no valor de 140 milhões de reais com a Amazonas Energia. Acontece que o atual governo não pagou a dívida existente e nem as novas faturas, já de sua administração. Resultado, o governo do estado deve hoje para a Amazonas Energia mais de 509 milhões de reais. A campeã em dívidas de energia é a Secretaria Estadual de Saúde, que sozinha deve mais de 268 milhões de reais em conta de luz. A informação é do diretor técnico da Amazonas Energia, Radir Oliveira, em depoimento à CPI da Energia na Assembleia Legislativa do Estado. O estado do Amazonas deve 509 milhões. O governo do estado. Campeão, Suzan. O estado do Amazonas deve... Estado do Amazonas, 509 milhões. É 1 bilhão de reais que a Amazonas Energia tem na mão de terceiros que a gente poderia estar investindo para melhorar a qualidade do serviço. O estado deve 509 milhões, 866 mil, 0,58 centavos. De acordo com o diretor técnico, além do governo do Amazonas, que é o maior devedor do estado atualmente, as prefeituras do interior também detêm dívidas milionárias com a concessionária. Segundo Radir Oliveira, existem municípios que não pagam a conta de luz há mais de 20 anos. E somando as dívidas, essas prefeituras devem mais de 489 milhões 349 mil reais à empresa distribuidora de energia. E um fato muito importante, deputado. Amazonas, hoje nós temos que ter recurso para investir. E hoje os municípios, tem vários municípios que não pagam conta de luz há 20 anos. Somado essas prefeituras, dá 489 milhões de reais de dívida desses municípios. Dinheiro que eu preciso para investir em todo o interior e deixar perfeito, deputado. E as prefeituras não pagam. Sob liminar, não podemos cortar e mantendo o fornecimento de energia. Entre os municípios, o campeão em dívidas com a Amazonas Energia é Manacapuru, que sozinho deve 82 milhões de reais de conta de luz. Essas dívidas seriam, segundo o diretor da Amazonas Energia, a principal causa dos constantes apagões e racionamentos no interior nos últimos anos, em especial 2019, 2020 e 2021. O 18 Horas tentou ouvir o governo do estado sobre as declarações da Amazonas Energia quanto à dívida de mais de 509 milhões de reais com a empresa, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odiné Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevista do dia com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag, que vai falar sobre a expectativa do comércio para as vendas de fim de ano. Muito boa noite, presidente. Seja muito bem-vindo ao programa 18 Horas. Boa noite, eu que agradeço muito estar aqui obrigada, com vocês. muito obrigada pela presença. Então, estamos otimistas com as vendas de Natal, com esse aquecimento do comércio para esse fim de ano, Natal e Réveillon? Acredito que a gente pode falar que nós estamos otimistas da seguinte maneira. Em 2019, no último quadrimestre, nós tivemos 180 lojas inauguradas. No ano passado, 2020, apesar da pandemia, ainda chegou a abriram 32 lojas pequenas. E esse ano nós tivemos já 255 lojas novas abertas. Quando você traz isso, você traz também um número de empregos, e isso é a bandeira número 1 da CDL. Nós tivemos esse no último
2019, nós tivemos em torno de 4.100 pessoas contratadas, entre temporários e efetivos. No ano 2020, nós tivemos 1.600 pessoas que foram demitidas 100% no início de janeiro de 2021. E agora, nós já estamos beirando 4.300 novos empregos. E o melhor, em torno de 1.800 são efetivos dessas lojas que inauguraram. Maravilha, hein? E 2.500 pessoas são as que são temporárias. Então, o trabalho que nós vamos fazer agora é que em janeiro, que geralmente é demitido todo o temporário, nós estamos trabalhando forte para que essas pessoas permaneçam pelo menos 1 ou 2 em cada empresa. Se permanecerem dessa forma, nós vamos, pelo menos 50% das pessoas temporárias vão permanecer. Isso é a grande força da economia, quando todos estão empregados, todos recebem seu salário, e quando recebem seu salário, volta de novo a mexer a roda, né? Mexer a roda. Isso faz uma diferença muito grande. Estamos trabalhando muito pesado também na inadimplência. Lógico, 2021, uma dificuldade muito grande de pagamento. Sim. Mas nós estamos fazendo com o número de lojas, de mais de 1.500 lojas, aderiram à campanha do Limpe Seu Nome, e com isso o resultado está vindo muito bom. E se nós conseguimos tirar o que nós estamos prevendo de 58 mil pessoas da inadimplência, entenda, são 58 mil pessoas que vão voltar a poder consumir com crédito. Então, na pesquisa do 13º, nós vimos que 43% das pessoas vieram a dizer: eu vou primeiro com o 13º, vou pagar minha dívida. Porque às vezes a dívida é de R$500, de R$800, de R$1.000. Quando ela paga a dívida com o 13º, ela volta a ter crédito de novo. Quando ela tem crédito, ela compra em qualquer loja o que ela quiser. Isso que é bom, né? Isso faz uma diferença muito grande. E essa campanha, só explicar rapidinho pra gente, ela vai até o fim do ano? A campanha geralmente, ela era outubro e novembro. Há 2 anos que foi nos solicitados que mudassem, porque muitas vezes as pessoas recebem o 13º no dezembro e a campanha já tinha terminado. Então nós mudamos a data, começou no dia 3 de novembro e vai até o dia 31. E nós temos feito, inclusive, acontecer um fato ontem de uma loja que não é associada, e o cliente foi até lá, viu que não era, ligou para a CDL, nós ligamos para a loja, mexemos no coração daquele proprietário e ele disse: puxa, eu vou entrar na campanha também. Você não é associado, mas entrou na campanha, fez os descontos, tirando juros e multas, e a pessoa pagou os R$800 que ela ia pagar, pagou só 600. A pessoa ficou agradecido. E com isso, aquela loja também aproveitou e acabou dando crédito de novo para aquela pessoa. Já faz parte para participar. Exatamente. Rapidinho, só para dar o serviço completo. Presidente, para participar da campanha. Olha, a qualquer loja pode fazer adesão. Comunicou para a CDL, nós mandamos os folders e mandamos as placas para você pregar na sua loja, para aquele seu cliente ficar sabendo, e com isso já está na campanha. Pronto. E aí, a inadimplência, que o que nós pedimos é: tire os juros, tire a multa e facilite no bolso de cada um para que eles todos possam pagar. Ok, presidente, o senhor falou aí, né, do 13º, ele vai contribuir, né, nesse movimento aí, né, para as lojas. O que vai ser diferente? O comprometimento do 13º esse ano é menor do que no ano passado? No ano passado não foi muito utilizado nas compras do 13º, foi mais para pagar dívidas? Não, o que aconteceu foi o seguinte: ano passado 22% disseram que iriam pagar primeiro a dívida. Esse ano, pelo contrário, 38% estão dizendo que vão pagar a dívida. Só que no ano passado nós tivemos em torno de 2 bilhões e 200 milhões de 13º. Esse ano nós temos 2.500 milhões. São 280 milhões a mais. Aumentou, então, bom. Aumentou porque nós temos o maior número de pessoas contratadas. O próprio distrito, que no ano passado estavam em torno de 88, 89 mil pessoas, hoje está com 110 mil. O comércio, que estava em torno de 360 mil de carteira assinada, está hoje chegando a 385 mil pessoas com carteira assinada. Os que são que não estão com carteira assinada também recebem o seu 13º, e a gente estima, junto ao IBGE, que nós temos aí em torno de quase 100 mil pessoas. Então, no oficial, nós temos 280 mil
reais a mais do que o ano passado. Então o 13º vai realmente fazer a diferença. Vai fazer a diferença. Okay. Maravilha. E entre os queridinhos dos consumidores para as compras de fim de ano? A gente tem itens aí, a gente sabe? Começa da seguinte situação. Nós temos o Black Friday que vai começar agora, né? Na última semana, a última sexta-feira do mês de novembro. E o que acontece é que o Black Friday seria um dia só. E o brasileiro está esticando já para sexta, sábado e domingo. Nós temos pedido que não amplie mais do que isso, senão vai perder o sentido daquele dia de hiper, super, extra promoção. Pronto. Quando ele abre demais, ele não consegue fazer isso. Presidente, então, é a nossa preocupação com isso. E esses itens, os mais solicitaram e que todo mundo quer, a televisão, né? Quem tiver um preço de televisão muito baixo vai correr todo mundo. O problema maior do Black Friday desse ano é que os descontos vão ser menores. Por que vão ser menores? É que nós temos a falta de produtos, então nós temos falta de componentes, nós temos faltas... Então eu peço 1.000 televisões, só chegam 700. Eu peço smartphone, peço 1.000, só vem... Porque as fábricas estão diminuindo em torno de 30%, porque ela não consegue produzir o suficiente. E também com falta de insumos para terminar o seu produto. Esse é um dos problemas. Então, mais um pouco da inflação... nós vamos ter aí até 50% na média. Tem gente que pode dar 70%, mas tem gente na média, do geral, nós vamos ter em torno de 50% de desconto. Ainda é muito bom, no momento desse, qualquer desconto é muito bom. Presidente, o comércio ainda está contando com o auxílio emergencial aí de R$40 do governo federal? Era 400, né? Mas foi menor, 217. E a gente chegou a fazer, os lojistas chegaram a fazer alguma conta contando com os R$400 e de repente aí já são 250. Sem dúvida nenhuma. Não seja nada. Nós estamos contando com os 150 aqui do governo estadual. Certo. Nós estamos contando com os 400 do governo federal. Nessa redução, nós já estamos tarifando de novo. O que acontecia? Nós tínhamos uma programação de julho, nós sabíamos o que ia acontecer em dezembro. Hoje, nós estamos a cada 15 dias refazendo todos os nossos processos, porque é um aumento da luz. Quando aumenta a luz, só para vocês entenderem, quando aumenta a luz, sai do circulação esse dinheiro e é entesourado. Quando aumenta o combustível, sai e fica entesourado. Então, todos esses aumentos grandes atrapalham demais o comércio, porque o dinheiro sai. Até mesmo, por incrível que pareça, quando tem o bolão da loteria, nos atrapalha muito o comércio. Mas por quê? Por quê, né? Quando esse dinheiro todo que todos nós vamos lá e fazemos a nossa fezinha, aquele volume de dinheiro, ele sai de circulação e vai para o governo federal. Certo. Então, nós paramos de rodar a roda. Circular em casa, na hora. Aqui interno, na cidade. Então, às vezes eu digo, olha, é bom, mas não é bom para o comércio quando tem um bolão, quando tem a virada do ano, que são milhões. Essa semana começou a aposta, inclusive, né? Para o comércio é ruim que sai de circulação aquele dinheiro. Aquele que apostava R$10, aposta 100, né? Então já some aí uma... Exatamente. Ok, beleza. Para finalizar, o comércio, a gente ainda está em pandemia, ainda tem restrições. Como é que o comércio vai se adaptar, né, para todas essas vendas de fim de ano, todo esse aquecimento? É uma situação bem delicada. Por quê? Porque nós precisamos recuperar parte do perdido de tempo fechado. Pois é. Parte de lojas que realmente fecharam. Nós fechamos na pandemia em torno de 2.100 lojas foram fechadas. Das 2.000, praticamente 1.100 não abriram mais. E agora que a gente veio, nós fizemos um trabalho de abertura de novas, não daquelas. E aí você precisa vender muito e não pode vender muito. Então o que é que nós estamos trabalhando? Para todas aquelas lojas continuarem utilizando seus funcionários a máscara, que todas coloquem bastante álcool em gel, que todas solicitem sem agressividade com o cliente que ele utilize a máscara também para fazer a defesa de um do outro. Nós conseguimos aí praticamente em torno de 85% dos nossos colaboradores já se vacinaram nas 2 doses. Por quê? Porque são geralmente dentro do comércio até 38 anos é
é o nível da idade da faixa etária. Então, com isso, duas doses já foram tomadas. Então, a gente acredita que há uma proteção maior e, se possível, o nosso cliente puder nos proteger também entrando com máscara, é uma proteção maior para aquele funcionário que está atendendo. As lojas deverão fazer uma dilatação de horário, exatamente na contramão daquilo que dizia, diminui o horário do shopping no período de Covid. Quanto maior a elasticidade do tempo, melhor das pessoas não se aglomerarem dentro das lojas. Então isso vai acontecer também esse ano, para que a gente possa vender com segurança e que o Black Friday seja um ensaio do Natal. Porque caso o Black Friday não dê certo em relação ao cuidado com o Covid, nós vamos ter automaticamente o impacto dessa situação no Natal. Então nós estamos fazendo o máximo para que possamos vender sem fugir das normas da Anvisa, da SVS, para que a gente possa no Natal estar tranquilo, com índice baixo de contaminação, e possamos fazer o Natal e o ano ajustado para que a gente possa no ano que vem sair com um ano com muito mais tranquilidade, trazendo novas lojas. Vocês estão vendo o número de lojas novas de outros estados que estão vindo para cá, e com isso está dando cidadania e emprego para as pessoas. Isso legal. Que importa. Boas vendas. Muitíssimo obrigada pela sua presença, pelas passar informações todos, boas. porque são informações boas, né? Sim, importantíssimas. Se nós não tivéssemos o problema do frete que aumenta e da luz, com certeza poderia ser um dos melhores natais. Mas vamos lá, com saúde a gente consegue. Com certeza. Muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço. Boa noite, bom trabalho. Até logo. Conversamos com o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, Ralph Assayag. 6h26. 18 horas. A forma como o governador Wilson Lima tem tratado a segurança pública do estado tem sido desastrosa, e todos os indicadores da violência comprovam isso. E mais uma vez a justiça precisou agir. O Ministério Público denunciou e a justiça mandou interditar a carceragem da delegacia do município de Itapiranga. E a denúncia de violação dos direitos humanos, Carlão. Vamos saber mais detalhes a respeito do assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas informou que obteve no último dia 30 de outubro uma decisão liminar da Justiça que impõe ao Estado do Amazonas, no prazo de 15 dias improrrogáveis, a interdição da carceragem e a transferência dos presos condenados mantidos na Delegacia de Polícia do município de Itapiranga, que se encontra em situação precária. Pela decisão, segundo o Ministério Público, também devem ser transferidos, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$100 mil, detentos que venham a ser condenados durante a estação civil pública, bem como o excedente de presos provisórios mantidos no distrito policial local. A ação civil pública foi proposta pelo promotor de justiça Daniel da Silva Chaves Amazonas de Menezes, que acompanhou de perto as condições precárias do presídio de Itapiranga. Então, normalmente, o que acontece? Os presos provisórios, eles cumprem a pena cautelar deles em delegacia de polícia, na carceragem na delegacia de polícia, e em alguns lugares, até presos mesmos condenados, né? Eles cumprem pena em delegacia de polícia. Como eu disse, não é papel das delegacias de polícia, que também não tem pessoal preparado para conduzir, né, para levar a cabo o cumprimento da pena desses presos, né? Geralmente tem que ter um agente penitenciário, tem que ter a polícia militar que faz a segurança externa dos locais. Então quem acaba fazendo essa segurança são os próprios servidores da delegacia de polícia. O deputado estadual Demilson Chagas também tem acompanhado de perto as condições dos presídios em outros municípios. Olha, tem um descaso, né? Um abandono com a estrutura do Estado. Nas delegacias, já estivemos em várias, onde as condições são precárias. Precária para o funcionário público, precária as instalações para eles trabalharem, onde corre risco de vida, com a insalubridade, podendo ser contaminado ali por fungos diversos, tanto de pombo como de morcego também. Então, isso tem que precisar ser analisado. O Estado tem condições, tem convênio
convênios com o governo federal, é mandado verba para cá, mas as delegacias não têm mínimas condições de funcionar adequadamente. Codajás todos estão abandonados. Nós estamos pedindo que o governo dê condições mínimas de trabalho para os servidores. Os direitos humanos têm que visitar, porque eles não têm banheiro, não têm água, não têm iluminação, totalmente insalubre, tem uma periculosidade muito grande, sim. Tá? Então é de responsabilidade do Estado a partir do momento que encarcera um cidadão. E tem gente respondendo por crime de 10 anos de prisão dentro da delegacia. Isso está errado, né? Hector Silva para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 29 minutos. Vamos seguir direto para Brasília, conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, o vice-presidente Hamilton Mourão está cada vez mais distante, ao que parece, do presidente Jair Bolsonaro, né? E começou a disparar contra o governo. Ele afirmou que o chamado orçamento secreto é manobra para beneficiar quem apoia o governo federal, o governo de Jair Bolsonaro. Boa noite, Carlos Eduardo. Explica essa história pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. O vice-presidente Hamilton Mourão se diz aliado do presidente Jair Bolsonaro. Diz até que jamais vai trair a confiança dele, mas vem tendo posicionamentos políticos cada vez mais antagônicos ao presidente da República. Ele quer evitar constrangimentos com o parceiro, mas a postura dele já causa constrangimento ao presidente da República. Hamilton Mourão confirmou hoje que foi convidado a se filiar ao Partido Progressistas para disputar uma vaga no Senado pelo estado do Rio Grande do Sul ou pelo Rio de Janeiro, mas ele ainda não respondeu porque aguarda a decisão de Bolsonaro se vai mesmo para o PL. Esse assunto a gente vai tratar já já. Hamilton Mourão atualmente é do PRTB, partido nanico da bancada evangélica. Hoje, Hamilton Mourão voltou a criticar o governo, dessa vez falando sobre o orçamento secreto, que são as emendas de relator, as chamadas tecnicamente de RP9. As emendas de relator equivalem a 17 bilhões de reais que ultimamente são usados pelo governo para negociar com os parlamentares da base aliada. E dessa forma, o presidente Bolsonaro consegue regar as suas bases eleitorais nos estados e nos municípios. O vice-presidente Hamilton Mourão deu uma entrevista hoje dizendo que o orçamento secreto não é irregular, mas é imoral, porque fere os princípios da administração pública. Vamos ouvir o que ele disse. Praticamente o orçamento foi sequestrado, né? Porque, na minha visão, qual é o dever do Congresso? O dever do Congresso o governo apresenta a peça orçamentária e o Congresso define realmente aonde serão as prioridades, e a partir dali a execução orçamentária é a responsabilidade de quem? Do Executivo, execução executivo. E isso fugiu com essa questão do orçamento secreto, né? Chamado assim orçamento secreto, e foge dos princípios, da administração pública, né? Porque onde está a impessoalidade nisso aí, onde está a publicidade, porque você não está sabendo onde é que está indo esse recurso, e principalmente a eficiência do gasto. Isso aí é o uso do orçamento, de manobras orçamentárias em benefício daqueles que apoiam o governo. Aí agora a gente acompanhou a fala do vice-presidente Hamilton Mourão falando sobre esse orçamento, essas manobras orçamentárias para quem apoia o governo federal. Carlos Eduardo, é uma crítica pesada, né? Karime, ele, há uma semana atrás, com a decisão do STF de suspender os pagamentos do orçamento secreto, ele havia apoiado, ele falou abertamente que apoiava a decisão do STF. Agora, sobre orçamento secreto, eu tenho novidades. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, estão reunidos hoje à noite para discutir a proposta de acabar de vez com o orçamento secreto. Atualmente, como eu falei, o pagamento das emendas de relator foi suspenso por ordem do STF. A questão agora, Karime, é acabar de vez com esse recurso, que dá muitos poderes ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Afinal de contas, quem decide para onde o dinheiro vai ser encaminhado é o presidente Arthur Lira. E o presidente Jair Bolsonaro apenas assina embaixo. É uma
clara demonstração de que o governo vem comprando o apoio de parlamentares para garantir a governabilidade. Essa que é a crítica do vice-presidente Hamilton Mourão. Karime, Carlão. Carlos Eduardo, parece que o presidente do PL, o Valdemar da Costa, já tem aí a bênção, né, dos diretórios, né, estaduais. Será se vai sair um casamento que nós estamos aqui esperando, né? Ou, né, entre PL e o nosso querido presidente Bolsonaro? Como é que tá essa situação aí? Realmente esse noivado está complicado, né, ô Carlão? Tá. Olha, agora há pouco o Partido Liberal emitiu uma nota dizendo o seguinte: os presidentes dos diretórios regionais reunidos na sede nacional em Brasília decidiram que o PL está pronto e alinhado para receber o presidente Jair Bolsonaro em todos os estados. E que o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, tem carta branca para conduzir e decidir sobre a sucessão presidencial e a filiação do presidente Jair Bolsonaro. Então, Carlão, era o que Valdemar da Costa Neto e o presidente Jair Bolsonaro precisavam para talvez oficializar o casamento rumo às eleições de 2022. Ter o apoio. O presidente tem que falar sim agora, não é isso? Agora tem que dizer sim. Os dois, né? Ele falou numa entrevista, eu não quero falar sozinho, o Valdemar tem que falar também. Então, eu acho que ambos vão falar ao juntos, mesmo né? tempo, O Valdemar, né, que está muito empolgado, ele com certeza vai dizer sim. Agora, o PL já deu carta branca ao Valdemar Costa Neto, dando carta branca por parte do apoio dos diretórios regionais. Porque esse era o grande problema, Carlão. Segundo o próprio presidente, a gente falou sobre isso aqui há dias atrás e colocamos aquela sonora do presidente, aquela entrevista, que ele diz o seguinte, que ele quer o comando do PL em São Paulo, para que fique a cargo do filho dele, o deputado Eduardo Bolsonaro, para que o PL, já presidido por Eduardo Bolsonaro, possa lançar como candidato majoritário a governo do estado de São Paulo o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas. Mas o presidente do PL, na época, a princípio, não atendeu o pedido do presidente, inclusive houve aquela discussão no WhatsApp que saiu na imprensa, teve até aquele palavrão, né? O presidente, segundo a imprensa, aí, o Valdemar da Costa Neto teria se desentendido com o presidente Jair Bolsonaro e logo em seguida minimizaram essa questão. Mas depois dessa reunião de hoje, que contou inclusive com a participação do ex-deputado federal e ex-presidente do PL, Alfredo Nascimento, as coisas parecem que se ajeitaram. Tudo indica que Jair Bolsonaro vai se filiar ao PL, mas vamos aguardar para ver se a data da filiação vai ser mesmo o próximo dia 22, no caso, a próxima segunda-feira. Então esse assunto ainda não concluiu. Teve um aceno a princípio do Partido Liberal. Vamos ver agora a palavra do presidente. Ainda tem 1% aí no lance. Será que ainda tem 1% aí, Carlão? Eu acho que ainda tem. Vamos colocar 0,5%. Meio, 0,50. Vamos aguardar, né? 0,50 Vamos aguardar. É ótimo. Carlos Eduardo, rapidinho para finalizar, temos mais confusão a respeito das provas, agora das provas do Enem, não é verdade? Afinal de contas, o governo federal, ele interfere ou não nas questões? Karime, a preocupação agora é se a polêmica que envolve as provas do Enem vai repercutir nas provas, de fato, que começam nesse fim de semana. Hoje, uma reportagem do jornal Estado de São Paulo falou sobre indícios de censura no INEP, que é o órgão responsável pela gestão do Enem. E segundo essa reportagem, agentes do governo vêm usando diversas estratégias, como imprimir o rascunho das provas e até contratar pessoas de fora do INEP para avaliar as questões com a intenção de controlar o conteúdo das provas do Enem. Até o momento, 37 servidores do INEP pediram a exoneração de seus cargos. Eles denunciam o governo de assédio moral e de interferência ideológica na produção das provas. Já o presidente Jair Bolsonaro, lá em Bahrein, disse que os técnicos do INEP estavam ganhando super salários. E de acordo com essa reportagem, Karime, pelo menos 28 questões do Enem teriam sido trocadas a pedido do governo, por razões ideológicas. E o presidente Bolsonaro, ele disse que o Enem está cada vez mais com a cara do governo, a afirmação dele acaba corroborando com essa denúncia que foi feita hoje pelo Estado, o jornal Estadão. O ministro da Educação
hoje deu uma entrevista coletiva, ele negou a interferência do governo, nem dele e nem do presidente da República e de seus agentes, na elaboração das provas do Enem. E disse que as provas vão acontecer normalmente em todo o Brasil, porque todo o trabalho operacional já está contratado e já está pronto para acontecer. Então, uma informação importante a todos os estudantes, a todos que vão participar do Enem. O Enem segue seu ritmo, então tem que comparecer às provas. Não há, no momento, nenhuma informação sobre paralisação de todo esse processo em todo o país. E agora há pouco, Karime, os líderes da oposição na Câmara dos Deputados ingressaram com uma representação no Ministério Público Federal contra o ministro Milton Ribeiro pelo crime de improbidade administrativa. Eles acusam o ministro de manipular o conteúdo das provas do Enem com censura a diversas questões do exame. Essa denúncia inclui também o diretor do INEP, Danilo Dupas. Vamos continuar acompanhando por aqui os desdobramentos de mais essa crise. Karime e Carlão. Ok, obrigado. Muitíssimo obrigada, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. 6h39. 18 horas. Olha, ainda hoje, hein? Aqui no 18 horas nós vamos falar sobre uma possível troca no comando da SUFRAMA. Daqui a pouquinho, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, agora nós vamos conferir, hein, a previsão do tempo e temperatura para esta noite de quarta-feira e também a madrugada de quinta. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, o clima permanece nublado, tá? Com pancadas de chuva a qualquer hora durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 52% e 89%. Mix. Olha, o Rio Negro baixou mais 5 centímetros de ontem para hoje, registrou na manhã de hoje a marca de 19 metros e 85 centímetros em relação ao nível do mar. Você está ouvindo 18 horas. E as especulações sobre uma possível troca no comando da SUFRAMA chegou à Assembleia Legislativa do Amazonas. O deputado estadual Serafim Correia disse que a possível mudança seria uma troca de favores relacionada à votação da PEC dos precatórios. Vamos conversar agora com a repórter Artemisa Gadelha, que tem mais informações a respeito deste assunto. Então, é possível mesmo essa eventual, essa troca no comando da SUFRAMA? Boa noite, Artemisa, explica pra gente. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. É possível sim essa troca, mas por enquanto são rumores. Segundo o deputado Serafim Correia, do PSB, houve sim troca de favores durante a votação, como você disse, Karime, dos precatórios. O governo federal estava fazendo qualquer negócio para aprovação. Então, decidiu aí leiloar o quê? O comando da SUFRAMA. Serafim conversou com a nossa equipe e disse qual seria a indicação de Brasília para substituir o general Poulsin, atual superintendente da SUFRAMA. Vamos ouvir então o deputado Serafim Correia? De que ele seria substituído por uma professora de letras que viria de Brasília, sendo ela uma indicação de um deputado federal que negociou seu voto a favor da PEC de precatórios com o governo. Eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo. A SUFRAMA já viveu momentos de muita tensão, porque teve na sua frente pessoa que era político, mas negava que era político e saiu da SUFRAMA para ser candidato. E agora continua fazendo política nos bastidores. Mas o general Poulsin veio, trouxe serenidade, equilíbrio, tranquilidade, recebe a todos, trata a todos de forma igualitária, é um nome respeitado pelo empresariado, pela classe política, e de repente veio essa possibilidade que está muito intensa nos bastidores. Ouvimos então o deputado Serafim Correia. Eu conversei também com a assessoria da SUFRAMA, mas
O general Poulsen, que é o titular ali da Superintendência da Zona Franca de Manaus, não quis comentar o assunto, porque mediante ele são apenas rumores. Será que são apenas rumores? Karime, Carlão? Ei, Artemisa, tem vereador aí querendo impedir, olha só, a instalação de banheiros multigêneros aqui na capital, aqui em Manaus. É verdade? Essa história realmente procede? Procede sim. E olha, o projeto é do vereador João Carlos, do Republicanos, e prevê aí a proibição realmente da instalação de banheiros multigêneros. Esses banheiros funcionariam para todas as pessoas, olha, todos os gêneros e idades. Quem quer ir vai, quem não quer não vai, não é isso? Não funciona ou é obrigado, não é? Então. Mas não é bem assim, né? Mas é o único banheiro que tem no estabelecimento. Você vai numa lanchonete com a sua filha. Aí é polêmico, hein? A polêmica tá aí. Você vai numa lanchonete com a sua filha de 6 anos. Não, se tiver só um banheiro, realmente é complicado. E é essa a preocupação do vereador, né? Justamente com essa mistura toda, com todas as pessoas juntas, com a possibilidade aí do aumento, né, de todos os tipos de violência de assédio sexual, claro. Inclusive a pedofilia. Já que você citou, por exemplo, Karime, uma criança de 6 anos, né, misturada ali com homens, enfim. Se tiver só um banheiro, é inviável. Você vai lavar a mão só, sujou, criança suja, lancha suja, vou lavar a mão, vai no banheiro e aí tem um monte de gente junto. Tem que ter Como 3. é que é? Man, woman e multigênero, aí sim. Exatamente. E aí o projeto já foi deliberado na Câmara Municipal de Manaus. Vamos ouvir então o vereador João Carlos? E agora vai passar pela apreciação dos vereadores, vai passar pelas comissões e então ser votado. E creio assim que nós estaremos contribuindo sim com a cidade, para que não venhamos de modo algum permitir que esses dados venham crescer na nossa cidade. Dados que já são alarmantes de violência contra a mulher, pedofilia, abuso de adolescentes e também crianças. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma esse tipo de caso, nem sequer acontecer, quanto mais aumentar. Você está ouvindo 18 horas. Eu achei bem coerente aí o posicionamento do vereador João Carlos. E olha, Karime, já existe um banheiro multigênero na cidade de Bauru. McDonald's ali em São Paulo abriu, então, uma lanchonete com esse banheiro multigênero. Aí uma cliente não concordou, fez um vídeo falando sobre isso. Inclusive, esse vídeo entrou no Trend Topics do Twitter. Denunciando contra. Justamente. Pois é, porque McDonald's, então, tem muita criança, né, também. Tem muita jovenzinha ali. Aí é perigoso, né? Acho que a gente tem que ter também, e claro, não só a questão ser inclusivo nesse da violência. Sentido. Eu levantaria também a questão da saúde. Da higiene. Isso mesmo. Pode ser também. É isso, é polêmico. Ou seja, é um assunto polêmico, sim. Muitíssimo obrigada, Artemisa Gadelha, pelas informações. Boa noite. Uma ótima noite para vocês também. 6 horas e 49 minutos. 18 horas. Bom, e temos aqui só uma correçãozinha, né, Carlão, para falar sobre Rio Negro, o Rio Negro, né? Subiu na realidade, né? Isso, Karime Leão. Exatamente. Subiu 5 centímetros hoje, de ontem para hoje, tá? Registrou na manhã de hoje a marca de 19 metros e 85 centímetros em relação ao nível do mar. 6 horas e 50 minutos. Você está ouvindo 18 horas. E quem acompanha o programa 18 Horas está informado. A gente fala muito sobre as denúncias de abusos de autoridade, de assédio sexual feitas por estudantes e pais do Colégio da Polícia Militar de Manaus. E essas denúncias ganham agora novos capítulos. Esta semana, com um procedimento investigatório criminal do Ministério Público do Amazonas para apurar omissões e irregularidades nas investigações da Polícia Militar e da Corregedoria do Sistema de Segurança Pública aqui do estado. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito desse assunto agora na reportagem de Hector Silva. O Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento investigatório criminal para apurar denúncia de omissões e irregularidades dos procedimentos investigativos levados a cabo pela Polícia Militar do Estado e Corregedoria do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, no que diz respeito a assédios sexuais e morais praticados nos colégios militares da corporação.
O procedimento foi instaurado pela promotora de justiça da 61ª Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial, Marcele Cristine de Figueiredo Arruda, em portaria publicada no Diário Oficial do Ministério Público do último dia 16 de novembro. A promotora de justiça considerou que há omissões e irregularidades nos procedimentos investigativos da Polícia Militar do Estado do Amazonas e da Corregedoria do Sistema de Segurança Pública do Amazonas, no que diz respeito aos assédios sexuais e morais praticados nos colégios militares da Polícia Militar. Em 2019, 120 denúncias chegaram à SEDUC reclamando justamente de abusos e assédios. À época, a secretaria se pronunciou dizendo que os professores envolvidos foram afastados logo após a denúncia. Entramos em contato com a assessoria da SEDUC e da Secretaria de Segurança Pública para saber mais sobre o recebimento desta denúncia, mas até o fechamento desta reportagem não tivemos respostas. Hector Silva para o 18 horas. 18 horas. Foi mesmo em plena pandemia, cresceu o número de casamentos aqui no Amazonas em 2021 e com eles os registros de celebrações também homoafetivas. O avanço da vacinação e as flexibilizações são as causas apontadas para esse aumento dos matrimônios aqui no estado. Os detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. O número de casamentos voltou a crescer em todo o estado após um período de queda expressiva no ano passado, em consequência da pandemia de Covid-19. O avanço da vacinação e as flexibilizações são as causas apontadas para esse aumento dos registros de matrimônios. A Mayra Vitória planejava casar em janeiro deste ano, mas por conta da segunda onda da Covid no Amazonas, precisou adiar a cerimônia. Aconteceu que marquei a data para o dia 6 de janeiro e por conta da segunda onda da Covid, tive que adiar sem uma data marcada, pois o cartório não estava mais atendendo as demandas de casamento. Tive que esperar essa onda passar e no dia 24 de junho, eu e meu esposo Lucas Rainer conseguimos realizar o nosso casamento. Com isso, tomando todas as precauções possíveis para que todos os nossos convidados se sentissem bem e seguros. Dados dos cartórios amazonenses apontam um crescimento de 25,6% dos casamentos entre janeiro e outubro de 2021, em comparação com o mesmo período de 2020. Nos 10 primeiros meses deste ano, foram realizadas 9.140 celebrações civis, frente a 7.272 realizadas no ano passado. A tendência de alta começou a ser notada em março. Entre os casamentos homoafetivos, acontece a mesma retomada. Até outubro deste ano, foram realizadas 172 celebrações entre pessoas do mesmo sexo, enquanto que nos primeiros 10 meses de 2021, este número foi de 119, um aumento de 44,5%. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, já começaram as apostas para a Mega da Virada, hein? O sorteio que acontece na noite do dia 31 de dezembro pode pagar aí o prêmio da história. São 350 milhões de reais. É muito dinheiro, hein, Karime Leão? Um dinheiro aí bacana. Dá pra, aproveitar, não dá, Karime? É o maior prêmio já pago na história, Carlão. É só uma grana dessa, gente. 350 milhões de reais. Dá pra comprar uns negocinho aí, né? Dá pra comprar umas brusinhas, como falam, né? Lá no centro. Bom, sem dúvida, como é que será que o Manauara pretende gastar aí uma pequena fortuna dessa, hein, gente? A nossa reportagem foi às ruas e Hector Silva escutou as pessoas para saber o que elas fariam com esse dinheiro todo. Vamos acompanhar. Muita gente está entusiasmada com o prêmio da Mega Sena da Virada deste ano. E não é para menos. O prêmio de 350 milhões de reais ajudaria a realizar muitos sonhos. Mas você já pensou no que dá para fazer com o valor? O motorista de aplicativo Nordenberg Sostnes já sabe o que fazer. Toda semana eu aposto, toda semana 2 cartãozinhos é certo. O que eu falei com 350 milhões? Fazer um bom plano de saúde, para fazer saúde da minha família, comprar imóveis para minhas filhas, para deixar tudo uma poupança bem gorda. E o resto só curtir férias, lazer com a família, com a mulher. Talvez arranjasse uma amante. Para quem gosta de investir em imóveis, com todo esse dinheiro, dá para comprar 70 apartamentos no valor de 5 milhões de reais cada no bairro da Ponta Negra, um dos metros quadrados mais caros da cidade. O valor também compra 2.333 apartamentos no valor de 150 mil reais cada e ainda sobraria 50 mil reais para gastar como quiser.
Para quem gosta de carros de luxo, dá para comprar 87 Ferraris modelo 812 Superfast e ainda sobraria R$2.000 para gasolina. Sonhos não faltam para os apostadores. A Eliana Fonseca, que está desempregada, também já fez aquela fezinha. Esse dinheiro seria muito bem-vindo em um momento como esse. Todo ano eu jogo e esse ano não será diferente. O sorteio da Mega da Virada será realizado na noite do dia 31 e as apostas podem ser feitas nas casas lotéricas ou pelo site da Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 4,50. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 56 minutos. Vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é quinta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol com muitas nuvens durante o dia, período de nublado com chuva a qualquer hora. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima também não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 58% e 98%. Mix. Economia. Oi, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,45% e fechou a R$ 5,52. O euro fechou em alta de 0,42% a R$ 6,24. A moeda virtual, o Bitcoin, fechou em queda de 1,44%, cotado a R$ 336.761. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em queda de 1,39% aos 102.949 pontos. E a Secretaria de Política Econômica do Ministério da Economia reduziu a projeção para o crescimento da economia este ano e elevou a estimativa para a inflação de 7,9% para 9,7%, por influência da alta nos preços dos combustíveis e da energia elétrica. Os dados são do boletim macrofiscal divulgados hoje. Olha, a estimativa para o crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, caiu de 5,3% para 5,1% em 2021 em relação ao último boletim divulgado em setembro. PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, e entre os motivos para essa revisão para baixo do PIB está a piora nas condições financeiras do país, com alta da inflação, elevação mais intensa dos juros e depreciação do câmbio. E cerca de 14 milhões e 500 mil famílias começaram a receber hoje a primeira parcela do Auxílio Brasil. As datas vão seguir o modelo do Bolsa Família, que pagava o benefício nos 10 últimos dias úteis do mês, com base no dígito final do número de inscrição social, o NIS. Com valor médio de R$ 217,18 neste mês, a parcela de novembro começou a ser paga hoje para os beneficiários de NIS com final 1 e termina no dia 30 para os beneficiários de NIS com final 0. Assim como no Bolsa Família e no auxílio emergencial, o pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal. O governo trabalha para que o programa chegue a 17 milhões de famílias nos próximos meses. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Olha, repercutiu desde ontem no mundo político do Amazonas a informação do deputado Dermilson Chagas. Ele levantou os números e informou que a gestão do governador Wilson Lima já pagou mais de 500 milhões de reais sem licitação este ano. E ainda não houve manifestação do governo nem dos órgãos de controle. Os pagamentos indenizatórios milionários mostram que o governo não tem planejamento. Mas isso não é o mais grave. Mostram principalmente que o governo escolhe quem vai fazer o serviço ou a obra e escolhe quem vai receber os milhões do dinheiro público. E assim, passa por cima da lei, até agora impunemente. A lei manda licitar os contratos, dando condições de igualdade às empresas concorrentes. Fora da lei, tudo leva à corrupção. 18 horas. Karime, 7 horas em ponto em Manaus. Boa noite. Boa noite, um beijo. Até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.